Olá, tudo certo? Só testando aqui um pouquinho. Tudo bem? Olá, Bianca, bom dia. Só um minuto que eu estou alinhando aqui o vídeo. Danilo, bom dia. Tudo funcionando corretamente, né? Ok, já me encontrei aqui. Ok, já me encontrei aqui. Muito bem. Então, bom dia a todos. Bom dia, Cifu Garcia. Bom dia, Julima. Né? O som tá igual, a imagem tá bacana. Vamos começar a nossa live sobre o estilo do louva-a-Deus, né? O estilo que todos nós treinamos, né? E para falar de um estilo, né, a gente vai perceber que existe muita coisa controversa, né? Quando você vai falar de um estilo. Por quê? O estilo louva-a-Deus, por exemplo, ele surgiu há 350, 400 anos. E muita coisa é lenda e muita coisa é verdade, né? Um telefone sem fio de séculos, né? Então, muita coisa assim, tem várias versões, né? Eu prefiro me ater a uma versão preferida, né? Uma versão que, que eu gostaria mais que fosse verdade, ou a que eu acho mais coerente, né? Mas vamos dar algumas versões aí da origem do estilo do louva-a-Deus, tá bom? Bom dia pro mestre Luiz, Fernando Souza, Vitor Campos, bom dia Sidney também, aí, né? Vou pedir pro pessoal que tá assistindo curtir e compartilhar a nossa transmissão, tá bom? Quanto mais eles fizerem isso, mais pessoas serão atingidas pela nossa transmissão, tudo bem? Muito bem. Então, falar sobre o estilo louva-a-Deus, né? Vamos falar primeiro sobre a pessoa que criou o estilo louva-a-Deus, o mestre Wang Lang, né? O mestre Wang Lang, ou Wang Long também, tem algumas diferenças na pronúncia até do nome dele, né? Nasceu na cidade de Longbao, né? Na província de Shandong, na China. E desde jovem ele treinava artes marciais, né? Algumas vertentes diz que ele treinou num templo taoísta quando ele era jovem e aprendeu alguns estilos de Kung Fu pular, e depois foi ao templo Shaolin e treinando lá também desafiava os colegas, derrotou a maioria dos colegas e perdeu somente para o monge Feng, né, que era o monge superior no templo, né, era o monge assim que mandava no templo, tipo o mestre do templo, né, na parte do Kung Fu assim, né. Outras vertentes dizem que ele treinava no templo Shaolin, que ele teria aprendido 17 estilos diferentes antes de ter criado o estilo louva-a-Deus, né? E após também não conseguir derrotar os colegas de treino, né? Criou o estilo louva-a-Deus, né? Aí o pessoal pensa, ele resolveu criar o estilo louva-a-Deus? Estava em casa um dia e falou, vou criar o estilo louva-a-Deus, né? Na verdade, foi consequência dele achar ineficiente os estilos que ele sabia, né? Ele não conseguia derrotar as pessoas mais habilidosas que ele com o estilo que ele sabia e achou que precisava de algo mais, né? E ele estava com esse pensamento na cabeça já, né? Quando ele foi caminhar ou estava fazendo alguma coisa num lugar chamado Floresta da Contemplação, aí também há controvérsia, dizem que ele estava nesse lugar místico, a Floresta da Contemplação, outros dizem que ele estava caminhando de casa para algum outro lugar, né? Então tem também essas controvérsias, né? Bom, o que interessa é que em determinado ponto ele observou um louva-a-Deus e uma cigarra numa luta, né? O louva-a-Deus muito menor do que a cigarra, que é um inseto maior, né? Quando estava sendo prensado pela cigarra, ele se virou, né? Prendeu com as patas assim a cigarra e mordeu a boca da cigarra, né? E logo depois, né, derrotando a cigarra, né? O louva-a-Deus é um inseto carnívoro, para quem não sabe até, né? Atacou a cigarra e derrotou ela para se alimentar dela, né? E ele ficou impressionado com
a movimentação do louva-a-Deus para se desvencilhar, né, do ataque da cigarra e contra-atacar, né? E ali como ele já estava com essa ideia na mente, né, de criar alguma coisa nova e diferente para surpreender os colegas, para sobrepujar as pessoas mais habilidosas que ele, né? Ele teve essa ideia de criar o estilo do louva-a-Deus, tá bom? Muito bem. Antes de continuar aqui, deixa eu dar uma passada aqui pelas pessoas que estão curtindo a nossa live. Muito bem. Dá bom dia pessoal aqui. Bom dia Vitor Campos, né? Bom dia Jéssica Martinez. Muito bem. Bom dia Ranadinha, tá aí curtindo a nossa live também. Bom dia Márcia Mirla também assistindo a nossa live. Bom dia a todos. Muito bem. Continuando então sobre o estilo louva-a-Deus, o Wang Lang então teve essa ideia, né, do estilo louva-a-Deus, de com as mãos imitar a movimentação do inseto, né, o desvio que ele utilizava com o corpo, né, e faltava alguma coisa, né, ele pensou, agora como eu vou completar essa minha ideia? As mãos eu já tenho uma ideia de como fazer, como farei com os pés, né, então ele observou o estilo do macaco, né, que é baseado na movimentação dos macacos nas árvores. As movimentações de pernas são rápidas e precisas, né, são até meio saltitantes. Então, ele completou o estilo louva-a-Deus, a parte inferior das pernas, com o estilo do macaco. Pode ver que geralmente, quem já conhece o estilo louva-a-Deus, a gente pula no gato, corre, geralmente tem alguns pequenos saltos, né, chutes altos, né? Então a parte das pernas foi completada com o estilo do macaco, né? O estilo louva-a-Deus então foi construído a partir, né, da ideia do estilo louva-a-Deus, né, dos estilos, já que o mestre Wang Lang sabia, né? Inclusive nós utilizamos garra de águia no nosso estilo, são estilos do norte, quais eles já sabiam, né? E as pernas foram completadas pelo estilo do macaco, né? Esse saltito que o louva-a-Deus dá, né? Para se desviar lateralmente, né? Que eu já vou chegar na parte mais técnica, né? Mas é uma coisa do que é inerente ao estilo louva-a-Deus. Tudo bem? Então, falei um pouquinho sobre, né, a origem do estilo louva-a-Deus. Tá bom? Um estilo é criado assim justamente era criado, né, pela necessidade, né, das pessoas sobrepujarem outro estilo ou mostrar algo novo, né, ou até de uma inspiração divina assim que a pessoa tem, né, de realmente criar algo novo, né? Então é uma coisa que eu tiro dessa parte que a gente falou sobre o estilo louva-a-Deus. Vocês veem que ele já sabia outros estilos, né? Que ele ia sempre se aperfeiçoando. É uma coisa até que o mestre Gabriel fala sempre pra gente. Você sempre tem que estar estudando, né? Você sempre tem que estar aprendendo, né? Alguma coisa grandiosa vai surgir na sua vida. Foi o que aconteceu com o Wang Lang, né? Ele estava sempre se aperfeiçoando, aprendendo outros estilos, treinando o seu próprio Kung Fu, aperfeiçoando. Uma hora surgiu no caminho dele essa ideia, né? Essa iluminação de criar o estilo louva-a-Deus. Tudo bem? Falei um pouquinho sobre o estilo do louva-a-Deus, né? Dá bom dia aí pro Cleiton Ferreira, né? Pro Walter Alípio também que estão assistindo aí a nossa transmissão, tá bom? Falar um pouquinho sobre as características do estilo do louva-a-Deus, tá? Que é uma das coisas mais importantes aqui, né? Nós trabalhamos aí muito com o estilo louva-a-Deus 7 estrelas, né? Na verdade, eu vou falar sobre o estilo louva-a-Deus TSKF um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu gostaria de falar sobre o estilo das 7 estrelas, né, do louva-a-Deus. Atribuir esse nome, louva-a-Deus 7 estrelas, para um fenômeno de 7 estrelas no céu da China, né, que falam são as 7 estrelas do céu da China, lá dá nome ao estilo dos 7 estrelas, né? Mas na verdade, né, na minha pesquisa lá eu encontrei uma outra vertente que essas 7 estrelas na verdade referem-se a partes do corpo que são utilizadas na execução do estilo louva-a-Deus, né? A cabeça, os ombros, os braços, as mãos, os quadris, os joelhos e os pés. 7 partes do corpo que são essenciais você dominar a movimentação no estilo louva-a-Deus. Por isso também seria o nome louva-a-Deus 7 estrelas. Ok? Muito bem. E umas características que diferem o estilo louva-a-Deus, né? Que o estilo louva-a-Deus, em suma, foi criado para derrotar, né, outros estilos existentes na época, né? É um estilo até contemporâneo, né? Que nem eu falei, 350, 400 anos, novinho, né? No que se diz a Kung Fu, né? Então é um estilo mais contemporâneo que foi... Como o Chun Fa, até que é um estilo mais contemporâneo, foram estilos criados já, porque já tinham outros estilos para sobrepujar esses outros estilos. Então já foi criado observando a movimentação dos estilos e como poderia ser exercido um contra-ataque, né, ou uma derrota em cima dos outros estilos, né? Então foram surgindo grande quantidade de técnicas e movimentos, né? Essa variedade, né, muito grande que tem o estilo louva-a-Deus de movimentação, né?
atacar embaixo, atacar em cima, você desviar, você contra-atacar, você atacar rápido, atacar devagar, puxar, empurrar, né? É uma das armas do estilo louva-a-Deus. Na verdade, foram criados muitos conceitos, né? Existem 12 princípios básicos do estilo louva-a-Deus, entre eles bloquear, puxar, levantar, agarrar, empurrar, né? Usar a força do adversário, né? Torcer, né? Então, é meio complexo o estilo louva-a-Deus já. É um estilo que utiliza bastante a astúcia e a inteligência, né? Técnicas duplas são utilizadas no estilo louva-a-Deus. O pessoal mais avançado aí que treina pode ver que às vezes a gente bate e chuta ao mesmo tempo, né? A gente ataca em cima e ataca embaixo, né? Justamente que nem eu falei, para surpreender, né, o adversário, para pegar o adversário de surpresa, né? Foi criado isso no estilo louva-a-Deus. Então geralmente você ataca embaixo em cima, você chuta de um lado e bate do outro, você dá um golpe, né? Quando aquele golpe está terminando, você já está entrando com o outro. Então é ataque e defesa simultâneo, né? Quando você tira um golpe, você já está contra-atacando em outro, né? Então isso é uma característica também do estilo louva-a-Deus e de alguns estilos curtos até, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Usa a defesa também como ataque, né? Já falei, enquanto você se defende, você contra-ataca, né? É interessante até falar de um outro conceito, né? Quando você estica o seu braço assim reto para frente, né? Essa distância da ponta do seu dedo até o seu tronco, né? Eu não esqueci a palavra em chinês, vou usar a palavra em japonês que é chamada de mai, né? Essa distância de ataque do seu corpo, né? Essa distância é a distância onde você tem que se proteger, né? A distância curta, né? Então a pessoa entrou no seu mai, no seu campo, né? Até a ponta do seu braço, ela está dentro do seu campo de ataque, é onde você pode atacar ela ou é onde você pode ser golpeado, né? O estilo louva-a-Deus ele trabalha dentro e fora do mai, desse campo de ataque, né? Ele entra rapidamente e sai rapidamente, né? Ele faz com que você, através da astúcia, do engodo, né? De uma isca, que você entre no campo de ataque dele para que ele te contra-ataque, né? Então é interessante saber que também que o estilo louva-a-Deus ele nunca ele vai de frente também, mas é um estilo que utiliza muito o desaparecimento lateral, né? Mágica, não. Quem já fez curso com o mestre Nelson Ferreira, né? Um abraço pro mestre Nelson até, né? Já ouviu o conceito de desaparecimento no Kung Fu, que é desvio, você se esquivar para um lado e para o outro, quer dizer que você desaparece, né? Então o estilo louva-a-Deus utiliza muito, né, esse desaparecimento lateral. Quando vem um ataque, você vai geralmente esquivar ele e contra-atacar pela lateral. Ou você vai fazer com que a pessoa ataque de modo que você já posicione-se na lateral dele e entre rapidamente, né? Se não for pela lateral, pode ser até pela frente, mas geralmente você vai usar isso como contra-ataque. Ou um ataque forte, com muita energia, né? Até utilizando um pouco de Qigong, né? O pessoal que treina o estilo louva-a-Deus pela velocidade, pela força, acaba desenvolvendo a energia interna através da respiração. O estilo louva-a-Deus também explora muito a precisão dos alvos, né? Bater corretamente, bater no lugar certo, não desperdiçar energia, não é sair batendo e onde pegar, matou, né? Não, você bater no ponto vital, você bater na articulação, aonde poucos golpes já vão funcionar, né? Não precisa sair batendo até o adversário cair, né? Na verdade você vai bater aonde é necessário, né? Então isso é a precisão dos alvos. Golpes direcionados aos pontos vitais, né? Já falei isso, né? Você não desperdiçar os golpes, você vai bater aonde tem que bater, né? Você não vai ficar, você vai observar, você vai se manter calmo, centrado, né? Quando você utiliza o estilo louva-a-Deus, né? E movimentos dos braços semelhantes, né, ao louva-a-Deus, né? Na verdade, muitos são assim, como se fossem uma isca, né? Movimentos assim, para atrair a pessoa, né? Mas também é uma coisa que a gente tem que observar. Você faz uma defesa com a mão do louva-a-Deus assim, né? Não quer dizer que você está preso naquela técnica do louva-a-Deus. Se eu fizer uma defesa no estilo louva-a-Deus, a minha mão tem que ser no estilo louva-a-Deus. Não, na verdade é um conceito, né? Assim como o próprio estilo louva-a-Deus, é um conceito. Você não tem que ficar imitando o inseto do louva-a-Deus o tempo todo, comer a fêmea comer o macho, nada disso, né? Você vai ter que adquirir esse conceito. Qual que é o conceito do inseto louva-a-Deus? Velocidade, astúcia, né? Perseverança, né? Coragem, né? São coisas assim que você vai ter que utilizar no estilo do louva-a-Deus, né? Por exemplo, você vai fazer uma defesa do louva-a-Deus, você pode utilizar a mão aberta, o conceito da defesa, né? Você vai fazer um golpe no estilo louva-a-Deus, esse golpe poderia ser com a mão aberta, poderia ser com um soco, né? Desde você treina a mão do louva-a-Deus, né, para você incorporar a ideia do louva-a-Deus, mas esse é um movimento livre, você pode utilizar ele de várias maneiras. Tudo bem? Muito bem.
Vale também a gente falar um pouquinho, né? Agora sobre o louva-a-Deus na nossa escola, né? O louva-a-Deus na TSKF, né? Mas antes eu vou dar mais uma passadinha aqui no pessoal que está curtindo a nossa live, né? Muito bem. Só um minuto. Diego Cordeiro, né? Bom dia aí, bom dia. Jonas Bravo, nosso instrutor lá de Padre Eustáquio, né? Bom dia, Luiz Rafael, lá de Mogi das Cruzes. Bom dia, Chifu Leandro Lee. Então, obrigado você aí, né, por estar assistindo a nossa live, tá bom? Agradeço os parabéns aí por divulgar a nossa nobre filosofia. Tudo bem? Muito bem. Falar um pouquinho agora sobre o louva-a-Deus na TSKF, né? O louva-a-Deus na nossa escola, né? O louva-a-Deus na TSKF, né? Vale a pena lembrar que quando uma escola tem um estilo, né, e tem um mestre nessa escola, né, a escola segue a visão do mestre sobre aquele estilo, né? Não tem que ser uma coisa presa, não tem que ser uma coisa, né, assim, totalmente, não vou usar a palavra tradicional, mas totalmente rígida, né? Como acabou, né, bom dia aí, Vanderlei Lúcio, né? Falou que a técnica não tem que ser rígida, o ensinamento também não, né? Dentro da escola, claro, né? Por exemplo, você não pode ser, né, aquele cavalinho que tem assim o freio assim para olhar só para frente, né? Então, por exemplo, o louva-a-Deus na TSKF poderia ser chamado de louva-a-Deus TSKF, né? Nós utilizamos muito do louva-a-Deus 7 estrelas, né, na TSKF, né? E do louva-a-Deus Flor de Ameixa, né, na TSKF, né? Nossa técnica é composta desses estilos de louva-a-Deus, né? Para culminar no louva-a-Deus TSKF, né? E não está errado outra escola que seja diferente da gente. E nem estamos errados nós sermos diferentes de outra escola, né? É que nem eu falei, cabe a visão do mestre, né? A escola ser de um jeito, né? As técnicas serem de um jeito, né? A partir com o tempo, né? As técnicas vão adquirindo, né, as características da pessoa que ensina. Por exemplo, as características do mestre Gabriel, que ensinou as técnicas para os sifus, para os mestres, foram inseridas, né, nas técnicas, né, com o passar do tempo, desde que quando ele aprendeu lá com o mestre dele, o mestre Gabriel, talvez poderia ser de uma outra maneira, né, mas com o tempo, né, com anos e anos de treino que o mestre Gabriel foi treinando essas técnicas e passando essas técnicas, elas foram adquirindo uma movimentação, um jeito novo, né? Outro dia até o mestre comentou isso, né? Ele fala, eu sei às vezes no exame de faixa, quando é o aluno de tal professor, ele vai fazer de um jeito, o aluno de outro professor, né? Ele não vai fazer diferente a técnica, mas a movimentação dele talvez já seja um pouquinho diferente. Se dentro já da TSKF a gente tem um pouquinho isso, imagina desde a China, né, 350, 400 anos atrás até hoje na TSKF, se a pessoa consegue passar igualmente a técnica de lá até aqui, né? Cada pessoa é um indivíduo único, né? Tem uma compreensão, né, do estilo, vai entender o movimento de uma maneira diferente. Até palavras são assim, você fala uma coisa para uma pessoa, ela vai falar para outra ali, já fala diferente, né? Imagina um movimento, uma expressão física, né, que é você treinar um estilo de Kung Fu, né? Então imagina como isso chega depois de muito tempo, né? Então a gente procura manter o mais fiel possível. A gente tem um currículo na TSKF, né? A gente tenta seguir aquilo, nós treinamos juntos ali os mestres, né? Os instrutores treinam com os professores, tudo para que as técnicas sejam o mais parecidas possíveis, que os movimentos sejam iguais. A expressão corporal já vai mudar sempre, alguma coisa assim, mas tentamos manter um padrão, né? O Hanada completa aqui que chama isso de sotaque marcial, né? Ótimo, Hanada, é isso mesmo, né? O sotaque da TSKF, né, é único, né? É de uma maneira, né? O louva-a-Deus, né? Assim como outras escolas serão diferentes também, né? Nenhuma delas está errada, na verdade, elas estão certas desde que elas estejam seguindo o seu padrão, o padrão que o seu mestre determinou, ok? Muito bem. Eu falei aí já sobre os nossos tópicos, né? Acho que eu até acelerei um pouquinho as coisas, né? Eu vou voltar um pouquinho, né, no estilo louva-a-Deus lá, né? Na parte das características do estilo louva-a-Deus, né? Se for o Rafael Garcia completando aí que o mestre Gabriel chama isso de marca d'água, né? Realmente, quando a gente vê uma técnica, né, da TSKF, né, a gente às vezes tem um movimento ou outro que a gente sabe que é da nossa escola, que é o que o mestre coloca chamado marca d'água, um movimento, às vezes pode ser uma virada do pé, pode ser um movimento de mão, alguma coisa que é executado daquela maneira na nossa escola.
né? Então o mestre chama isso realmente de marca d'água, né? Uma coisa que vai caracterizar o nosso estilo, né? Voltar um pouquinho na parte do estilo do louva-a-Deus, né? O estilo louva-a-Deus, ele tem várias vertentes, né? O Wang Lang, depois que criou o estilo louva-a-Deus, né? Os monges ficaram muito impressionados com esse estilo. Na verdade, vou pegar a vertente de que ele treinava que ele foi treinar no Templo Shaolin, derrotou os monges e foi sobrepujado pelo monge chefe, o monge Feng lá do Templo Shaolin, né? E aí depois o pessoal ficou tão impressionado com essas técnicas do Wang Lang que passou a querer aprender aquele estilo dele e ensinar no Templo Shaolin. Por isso que tem louva-a-Deus em muitos templos Shaolins, né? Mais estilizado, o pessoal utiliza mais a expressão, né? Tudo, mas geralmente tem em muitos templos Shaolins. Uma coisa controversa também da gente falar, né? Para voltar nessa parte da origem do estilo louva-a-Deus e ver que é realmente uma coisa assim que são muitos fatos, muitas lendas, muitas coisas assim que você tem que ler tudo e tirar suas próprias conclusões ou ouvir sobre tudo, né? É que geralmente os templos Shaolins eram em Henan, na China, né? A maioria dos templos Shaolins ali, os mais famosos, né? E o Wang Lang é de Shandong, né? E geralmente o estilo louva-a-Deus foi difundindo de Shandong para o resto da China, né? Por que não de Henan, do Templo Shaolin, se ele, né, enfrentou os monges do Templo Shaolin e resolveu difundir o estilo dele, né? Então, são algumas coisas assim, alguns fatos controversos, né? Controversos assim na criação do estilo louva-a-Deus, né? Nas histórias que chegam até a gente sobre o estilo louva-a-Deus, né? Muito bem. Walter ali pergunta aí, além dos 7 estrelas e flor de ameixa, quais outros estilos de louva-a-Deus nós ainda temos, né? Walter, temos estilos bem conhecidos de louva-a-Deus hoje em dia, né? Temos o Alung, temos, né, o estilo da flor vermelha, temos vários outros estilos, né? É legal a gente pesquisar, né, sobre as escolas, né? Na verdade, cada escola tem o seu estilo, né? O Wang Lang teve alguns discípulos, né? E ele pegou esses discípulos e falou para eles, deu um louva-a-Deus para eles observarem. É uma história também, né? Também não sei se é totalmente verdade, se é dessa maneira mesmo. Deu a eles, a alguns discípulos, cada um louva-a-Deus. E falou, esses discípulos vão observar esse louva-a-Deus, né? E desse louva-a-Deus você vai criar um subestilo, um outro estilo de louva-a-Deus, né? Então teve um louva-a-Deus da flor de ameixa, outro teve um louva-a-Deus que tinha 7 marquinhas nas costas, pareciam as 7 estrelas, mas tem essa outra parte aí que a gente falou da cabeça, dos ombros, do braço, das mãos, do quadris, dos joelhos e dos pés, que seriam as 7 estrelas, né? Teve outro que teve um louva-a-Deus branco, aquele louva-a-Deus da orquídea, né? Então, teriam várias vertentes do estilo louva-a-Deus também, justamente a isso, né? Que ele pegou os discípulos deles e falou, vocês vão pegar, cada um aperfeiçoar uma coisa no estilo louva-a-Deus, criar uma vertente diferente, tá? Muito bem. Cleiton Ferreira pergunta aqui, a expressão corporal pode ter algumas diferenças, mas o conceito é o mesmo? Exatamente, é aí que eu quero chegar, né? O conceito até pode mudar, que nem eu falei, depende da visão do mestre, da pessoa que está dirigindo o estilo louva-a-Deus na escola, na instituição, onde for, né? Mas o conceito deveria ser o mesmo, né? O conceito do louva-a-Deus deveria ser contra-ataque, né? Deveria ser as técnicas de movimentos, técnicas duplas, né? Tudo isso que eu já falei, né? Mas a expressão corporal, né? O caminho para você chegar até o objetivo pode ser diferente. Não é que deve ser diferente, pode ser diferente, né? Talvez você execute alguma técnica exatamente como uma pessoa esteja fazendo na China nesse exato momento, ou totalmente diferente, né? Desde que chegue ao mesmo objetivo, né? Desde que você estude, entenda o processo da técnica, né? É o essencial, tá bom? Até, né, dizer que o estudo, né, da técnica do estilo depende, né, muito do praticante, né? O Shifu, o professor, é o seu caminho, né, para você chegar na técnica, né? Ele vai te passar a técnica, vai te explicar sobre a técnica, né? E você vai desenvolver essa técnica treinando arduamente, estudando o movimento, né? A nossa proposta na TSKF, né, é o estudo do Kung Fu para a melhoria do ser humano, né, em vários aspectos, tanto física quanto mentalmente, né? Então você vai estudar muito sobre isso, vai desenvolver. Você não precisa, né, arrumar uma encrenca no boteco lá e
cinco caras virem pra cima de você e você derrotar eles, né? Não é isso, na verdade, né? A proposta é o estudo, né, da técnica, você entender que um bate, outro defende, tudo. É uma proposta de estudo, de que você adquira conhecimento através disso, né? Não que você saia brigando por aí, né? Que hoje em dia é muito perigoso você sair brigando por aí, né? Você ser baleado, você arrumar uma encrenca, né? Hoje em dia a sociedade é muito violenta, né? Então a proposta é que você estude isso, né? Para melhoria do seu conhecimento, da sua mente e do seu corpo, ok? Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Elber, obrigado aí, né, pelo elogio às explicações, né? Bom dia, Tamires aí também, né? Comentando aí no nosso vídeo, né? O Fu Garcia falou aqui, fazendo uma comparação com o estilo e marca d'água do Kung Fu, guitarristas também dão características à forma que tocam, como o vibrato de B.B. King, o sustain de Gary Moore, ou David Gilmour, né? Fu Garcia sempre, né, utilizando os melhores exemplos aí para descrever o Kung Fu, exatamente, né? Fu Garcia, né? A base, né, da pessoa que toca guitarra é a mesma, eu acredito, né? Quando a pessoa aprende, e a pessoa vai desenvolver através disso, né, nas suas próprias características. Tá bom? Muito bem. Fu Danilo também diz aqui. Para onde e como será o futuro de estilo louva-a-Deus na sua visão? Ainda mais pensando em MMA, arte marcial, desenvolvimento pessoal e atividade física, né? É uma pergunta complicada até do Fu Danilo aqui, porque o estilo louva-a-Deus, ele é um dos estilos mais praticados, né? Assim, pelo menos nas Américas, assim. O pessoal gosta muito da movimentação, tudo do estilo louva-a-Deus, né? E eu vejo um futuro brilhante para o estilo louva-a-Deus. Na verdade, assim, eu acho que quem trabalha com a arte marcial, quem treina arte marcial, né? Tem que ter a cabeça erguida sempre, né? Tem que achar o que ela tem em mãos maravilhoso, né? E é isso que nós temos que fazer, né? Eu tava pensando uma coisa outro dia, até o Fu Danilo viu uns comentários no Facebook, o pessoal falando, o Kung Fu já era, Kung Fu tá perdido, Kung Fu aquilo. Na verdade não, eu acho que assim, o que deprecia deve ser combatido, né? A gente tem que sempre elevar a nossa arte marcial, tem que sempre pôr num pedestal de ouro o Kung Fu, ainda mais o nosso estilo do louva-a-Deus, né? Então existe hoje em dia o MMA, né? Que mistura as atividades, tudo, né? Como o mestre Gabriel fala, né? De certa maneira isso é muito nocivo para as artes marciais, né? A pessoa aprender um pouquinho de cada coisa, né? Não ser um especialista real em nada, né? E tá lá lutando, tá lá brigando, tudo, né? Então o MMA eu acho que na verdade ele traz para as artes marciais tradicionais, ele traz um certo pesar, né? Uma coisa que não contribui muito, né? A pessoa vai treinar um estilo tradicional, outra fala, não, você tem que aprender esse e aquele, né? Porque senão não está completo. Hoje a moda é MMA, você saber um pouco de tudo, né? Então eu acho que não seria uma coisa que agrega muito bem aos estilos tradicionais. A pessoa tem a liberdade, não está errado, quer treinar MMA, vai lá treinar, mas a pessoa que treinar um estilo tradicional, seria melhor para ela, né, se desenvolver, né, para ser uma pessoa especialista no estilo tradicional, né, e continuar assim, tá bom? E na parte da atividade física, né, o Kung Fu ele é completo assim fenomenalmente em todos os quesitos físicos. Além de você fortalecer o seu externo, muito, né, você fortalece o seu interno ao mesmo tempo que você treina, né? Você trabalha alongamento, né, trabalha respiração, trabalha exercícios aeróbicos, anaeróbicos, né? Então na parte física o Kung Fu ainda mais o estilo louva-a-Deus, né? Que é rápido, né? Que utiliza muito vigor físico, né? Ele é fenomenal, né? O corpo tem que estar relaxado o tempo todo, uma coisa que eu até esqueci de falar, vou voltar um pouquinho agora, né? Você utiliza muito o Qi em qualquer arte marcial, né? Tradicional chinesa. Mas no louva-a-Deus, o seu Qi tem que correr pelo seu corpo livremente. O seu corpo tem que estar relaxado. A força no estilo louva-a-Deus tem que ser puxada para as extremidades, né? Você utiliza no louva-a-Deus a força do cotovelo em diante quando você dá um golpe, quando você dá um soco, né? Então, o Qi, a sua energia vital, lá do Dantian, da 4 dedos abaixo do umbigo, tem que fluir pelo seu corpo e chegar na ponta do movimento, né? Isso você consegue com o corpo relaxado. O seu ombro tem que estar relaxado, o seu tronco tem que estar relaxado quando você dá um golpe. Você tem que soltar o ar para puxar o movimento até as extremidades. Mesma coisa quando você dá um chute, né? Então realmente você faz o Qi, a energia vital, circular por todo o seu corpo. Seu Qi vai até a ponta e volta, né? Então é realmente um benefício fenomenal para o seu corpo, né? Muito bem. Dá uma olhadinha aqui nos comentários. Acho que já está dando o tempo aí da nossa live, né? Já estamos nos estendendo bastante, né?
Cleiton pergunta aqui, mas posso usar a técnica para me defender? Lógico, né? Se você um dia precisar, a gente reza para você nunca precisar, né? Para você que você nunca precise utilizar para se defender. Aconselho assim, eu tenho uns alunos meio bruto lá, né? Os caras são fortes realmente, e eu falo para eles: a melhor defesa para você é evitar, né, o embate. Se alguém vier brigar com você, primeiro vai não vamos brigar, não quero brigar, o que aconteceu aí, vamos conversar, né? Ou a pessoa veio pra cima de você, empurra ela, né? Não briga, né? O cara quer arrumar um encrenca com você, chama a polícia, alguma coisa assim, né? Mas, né, a partir do momento que você sabe, a pessoa veio pra cima de você, você não tem a última alternativa, você não tem o que fazer, você vai usar pra se defender, talvez, né? E mesmo assim, né? Uma coisa essencial é a pessoa não machucar a outra. Hoje em dia a pessoa aprende a arte marcial para bater no rosto da outra, né? Para machucar a outra. E na verdade seria a pessoa que realmente sabe a arte marcial, a pessoa vem para cima dela, ela tirar a pessoa dessa condição de ataque sem machucar a pessoa, né? Isso realmente seria você se defender, né? Quando você não bater no rosto da pessoa, você deixar a pessoa passar, né? Deixar a intenção de ataque da pessoa passar por você, ok? Bom dia, se fugiu do Bento aí, curtindo também nossa live, né? Tamires pergunta aqui, quando a live toca sua consciência, faz você pensar melhor sobre algumas atitudes, né? Bacana aí, Thaís, né? Hanada pergunta aqui, Shifu, na sua opinião, quanto leva para a pessoa compreender o estilo do louva-a-Deus, né? Muito bem. E ficar boa nele. O mestre Gabriel mesmo fala que você começa a treinar Kung Fu quando você chega na faixa preta. Até a faixa preta você está sendo preparado para aprender o estilo louva-a-Deus, né? Pelo menos na nossa escola. Não vou falar outra escola, né? Na nossa escola realmente é assim. Vou direcionar essa pergunta do Hanada para a nossa escola, né? Para a pessoa chegar na faixa preta, geralmente leva de 4 a 6 anos para a pessoa se graduar a faixa preta. E ali realmente que a pessoa vai entender, né, alguns conceitos, algumas coisas do estilo louva-a-Deus. E mesmo assim, às vezes a pessoa vai passar por ali e vai ficar no automático, a pessoa não vai entender o que está acontecendo. É o que eu falei, necessita estudo, né? Necessita você ser um prato que gira sozinho. O mestre gosta muito de usar essa metáfora, né? Os pratos giram assim, no circo chinês você tem que ir lá girar os pratos, tem pratos que vai ter uma hora que giram sozinhos, né? Então você vai ter que girar sozinho, né? Você aprende lá umas técnicas do mestre, né? E você não fica, mestre, para que serve esse movimento? Mestre, o que eu faço agora? Né? Não, você vai lá e eu bato, eu defendo, eu ataco, né? Eu tenho certeza que a partir da faixa preta, a partir dos 4 ou 5 anos de treino, não vamos falar de faixa, né? A partir de 4 ou 5 anos de treino, a pessoa tem realmente condições de ver isso, de ver o movimento e enxergar para que ele serve, não só executar mecanicamente o movimento, né? Muito bem. Shifu Diego Cordeiro aqui pergunta, o senhor entende como um problema praticar o estilo de Kung Fu, outro estilo de Kung Fu além do louva-a-Deus? Diego, isso é uma coisa também falada muito pelo nosso mestre, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Você pode praticar 5 estilos de Kung Fu ao mesmo tempo. Na nossa visão, né? Os praticantes da nossa escola deveriam treinar somente um estilo, né? Poderiam ter um curso de outro estilo, aprender uma forma de outro estilo, algumas aplicações de outro estilo, mas efetivamente treinar numa escola somente um estilo, né? Para realmente ser especialista em um estilo. E aquele velho ditado, se você tem 2 relógios, como você vai saber qual que está certo? Né? O cavalo na minha escola é assim, na outra escola é assim, o pé do gato é assim, na outra escola é assim. Vai ter uma hora que isso vai dar um nó na sua cabeça, né? Que nem eu falei, você é livre para fazer isso, mas na nossa escola preferimos que a pessoa treine somente com a gente, né? Nem até outro estilo, até outra arte marcial. É essencial que a pessoa treinasse somente Kung Fu. Mas, né, se a pessoa não é um professor, ela é livre para ela fazer o que ela quiser, né? Quando a pessoa realmente se torna um aluno mais graduado, se ele resolve seguir os conceitos do Zigui em nossa escola, ela vai ter que fazer uma opção, né? Ou ela treina o louva-a-Deus ou ela treina outra coisa, né? Silvio Garcia disse aqui, nada mais honesto do que manter-se fiel ao seu estilo, sua escola e seu mestre. Realmente, né, Silvio Garcia, é isso que a gente propõe, né? Muito bem. Bom dia, Andréia Mitico aí, né? Equilíbrio energético total, com uma mente, Kung Fu e Tai Chi, uma arte completa, né? Realmente, né, Mitico, tudo se completa aí. Muito bem. Deixa eu ver se eu não esqueci de responder ninguém aqui, né? Bacana. Tudo bem? Então vamos encerrar aí a nossa live sobre o louva-a-Deus. Tá bom? Realmente achei fenomenal assim falar com o pessoal aí. A gente pode ter esquecido muita coisa aí, né? Na verdade, é muita coisa para você falar
né? Se você vai falar sobre o estilo de Kung Fu, né? Que nem eu falei, o estilo existe há 350, 400 anos, né? A gente quis dar uma passada por cima dos conceitos, né, do louva-a-Deus, explicar um pouquinho sobre o funcionamento do louva-a-Deus, explicar um pouquinho sobre a história do estilo louva-a-Deus, né, explicar como que é o louva-a-Deus aqui na TSKF. Espero que nós tenhamos conseguido atingir a maioria dos nossos objetivos aí nessa live, tá bom? Pedindo de novo para você curtir e compartilhar a nossa live, tá? Quanto mais você fizer isso, mais pessoas vão assistir, tá bom? E vão ser atingidas aí pela nossa live, tá bom? E vou agradecer o pessoal que curtiu aqui a nossa live, tá? Agradecer o Rodrigo Koschkeni, o Vitor Tapliani, a Tamires Cristina, né? O Elber Gomes, o Regis Prado, o Diego Cordeiro, a Luísa Fernanda, o Jonas Rocha, o Luiz Rafael, o Jonas Bravo, o Renan Miroucheves aí, nosso instrutor lá de Mogi, né? O Tomás Yanomami, a Cleiton Ferreira, o Samis Reis, lá de Fortaleza, né? O Marcos Mantovani, o Walter Alípio, o André Mitico, a Ana Carolina Mansur, né, agora, o Bruno Alves Ranada, o Enio Isamu Novalo, a menina Georgette, né, a Shimu tá aqui na minha frente aqui, inclusive eu fiquei discutindo muita coisa com ela, eu uso a Shimu como a primeira live, eu falo, você sabia que no estilo louva-a-Deus tal coisa? Ela, bom, né, então a Shimu Melina já é a assistente da live, ela já, a gente testa com ela aí o que a gente vai falar na live. O Fernando Souza, o Sidney Souza, o Vitor Campos, o Marcos Bonamite, o mestre Luiz Fabiano, espero que tenha aí aproveitado a nossa live, né? Tomara que eu não tenha falado nada de errado aí, o senhor vai me corrigir depois, né? Matheus Cofran, a Bianca Rocha, Ju Lima, Chifum Rafael Garcia, né? Ronaldo Luiz, né? Roberto Oliveira, Aleph Barbosa, Denis Wilson, Ed Souza, Matheus Fulini, Mel Parra, Roberto Gaioso, Fausto Dantas, Thiago Soares, Vandeir Lúcio, Márcia Mirla, Jordan Pauleto, Marcelo Alves, Jéssica Martinez, todo mundo aí que curtiu a nossa live, todo mundo que assistiu a nossa live, agradecemos muito, né? E voltamos numa próxima live aí, tá bom? Agradecer também sempre ao mestre Gabriel aí, que nos dá a oportunidade de crescimento, né? Fazer uma live, né? É assim uma oportunidade de crescimento fenomenal, né? A gente tá ao vivo, assim, falando com as pessoas, tendo que administrar aqui os comentários, tudo, né? Realmente aconselho aí, né, aos Sifus que estão assistindo aí, aos mestres que estão assistindo, né? Falarem sobre seus estilos também, pra gente assistir aí, né? Fazerem até uma live e tudo, né? Que realmente engrandece o seu próprio conhecimento. Eu fui obrigado a saber mais coisas sobre estilo louva-a-Deus do que eu já sabia, né? Então isso é muito bacana, tá bom? Então, bom domingo a todos aí, muito obrigado, tá bom? E até a próxima live.